Olha aí, pessoal, Lula fez um pronunciamento à nação hoje, domingo, dia 28 de julho, né? Por conta dos seus 18 meses de mandato, foi agora em junho, no final de junho, resolveu dessa vez fazer um apanhado, um levantamento aí, um resumo de tudo de positivo que tem no governo dele aí. Imagina só, né? Deve ter durado uns 2 minutos esse pronunciamento, se o cara ficou só falando de fato aí o que tem de positivo no governo dele, né? Obviamente, não foi só isso, né? Não teria nada o que falar se a questão fosse essa. O Lula ficou pescando números econômicos, os raros que ele tem para usar em seu favor aí. A gente acompanha sempre esse tema, você sabe como a coisa está ruim do ponto de vista econômico, mas ele aproveitou a oportunidade para fazer aquela suposta defesa dele da responsabilidade fiscal, que ninguém aí confia mais, né? Na verdade, foram 7 minutos de duração aqui, né? E como não tem muito o que falar do governo dele do ponto de vista positivo, aproveitou a oportunidade para quê? Para falar mal do Bolsonaro, do governo anterior, é claro, né? Patético, o Lula, como sempre, como esperado, demonstra muito mais um desespero dele do que qualquer outra coisa. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Lula fez aí o seu pronunciamento lá, né? A nação ali, 18 meses de mandato, 1 ano e meio, fazendo o apanhado aí e mentindo, obviamente, como todo mundo já sabe, né? É bem comum isso, inclusive aqui, sobre a questão fiscal, né? Ele postou alguns trechos, a equipe dele, né? Postou alguns trechos do discurso no Twitter. Não é difícil fazer, o cara leu, obviamente, um teleprompter do que ele tinha que falar ali, um discurso escrito não por ele não tem essa capacidade intelectual, obviamente. Vamos lá, né? Presidentes em geral não escrevem os seus discursos, o Papa não escreve os discursos dele, tem uma equipe que faz isso aí, né? Mas então, postar isso depois é fácil, Ctrl+C, Ctrl+V, nada além disso. E aí o Lula escreveu o seguinte, né? Isso aqui foi tudo agora à noite, tá? Tô gravando esse vídeo aqui no final da noite já, 8h30 o Lula, ou alguém da equipe dele, postou esse trecho aqui no Twitter. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É essa responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais, né? É uma mentira enorme aqui, primeiro porque o Eduardo Leite já falou que os recursos não estão chegando no volume prometido e aí ele ficou todo enrolado com essa história, Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, né? E também o seguinte, esses recursos que o governo prometeu para o Rio Grande do Sul, muita coisa linha de crédito, dinheiro que vai voltar no final das contas, né? Isso aqui não é dinheiro que sobrou de uma medida de responsabilidade fiscal, não é um superávit que está sendo gasto, não. Isso aqui é autorizado já a passar por fora da questão fiscal. É dívida mesmo que o governo vai contrair para fazer isso, né? Segue outra mentira. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne, né? Mentira, mais uma vez. A gente sabe disso. Falei, fiz até um vídeo sobre os aluguéis, não sei se vai antes ou depois deste vídeo aqui, mas desse ponto da reforma tributária e descomplicar a economia, meu amigo, fala sério. E aí, é claro, né, que o pessoal já caiu matando aqui nos comentários dessa publicação, obviamente, né? A semana nem começou e já está mentindo, né? Domingo, primeiro dia da semana, o cara já começa mentindo aí. O pessoal dizendo aqui para printar a questão e tudo mais, né? Pessoal lembrando, obviamente, que o Lula disse poucos dias atrás que não tem responsabilidade fiscal. Isso aqui é uma inverdade. A equipe que escreveu para ele, quando ele fala de improviso, ele vai contra esse discurso aqui, né? E o pessoal The Investor colocou aqui, né, essa questão da responsabilidade fiscal, né? Galvão, fala, Tino, sentiu, né? Pois é, sentiu a água batendo na bunda nesse caso aqui, por conta dos problemas econômicos que estão decorrendo
dessa questão da falta de compromisso do governo com a responsabilidade fiscal. E aí nós já estamos com o dólar na casa aí dos 5,60, alguma coisa assim, e se estabilizou nesse padrão, porque é o novo normal do risco Brasil, da irresponsabilidade fiscal desse desgoverno Lula, que vai pressionar a dívida pública, vai desvalorizar a moeda, o câmbio, enfim, todo mundo já precificou o Lula. Esse é o grande ponto aí, né? Mas o Lula ficou tentando pescar aqui alguns pontos para falar, né? O PIB do ano passado, os 3%, ele falou aí que o pessoal apostava que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas cresceu 3%, né? Obviamente tem um carrego estatístico responsável por mais da metade desse crescimento, ou seja, a herança do governo Bolsonaro. Se não fosse isso, a economia brasileira não teria crescido, e no segundo semestre não houve crescimento, houve estagnação, que eu desconfio que foi, na verdade, um período ali de decréscimo da economia, talvez uma recessão técnica, com 2 trimestres com resultado negativo de fato, mas aí o martelinho do Márcio Postman trabalhou para ficar no 0 a 0 esse período, porque ficou ali cravado no zero de fato, né? Então não só a economia não cresceu por conta do governo Lula, mas sim por conta da herança do governo anterior, como não cresceu nada no segundo semestre, né, que é um período aí que já não tinha o carrego estatístico do governo Bolsonaro. Ele citou a questão dos empregos aqui, né, criados nesse período. Eu não sei se realmente foram criados 2.700.000 empregos ou se isso é o número de desempregados que diminuiu, que seria uma coisa totalmente diferente por conta dos desalentados, né? A isenção do imposto de renda aqui ok, aconteceu, isso aqui aconteceu de fato, mas ainda não é a promessa de campanha dele, que era isentar até R$5.000, ou seja, né, o cara ficando só pelas metades, e essa isenção aqui é uma vitória que, convenhamos, é simples de se obter e não é uma decorrência de boas medidas econômicas do governo, não é um reflexo do governo Lula, é só algo que ele prometeu e cumpriu pelas metades, essa é a verdade. O ponto maior mesmo, crucial, foi a responsabilidade fiscal aí, por conta a repercussão negativa de coisas que o próprio Lula falou no passado, né? E aí ele disse que não pode considerar saúde e educação como gastos, e que eu não preciso lidar com meta fiscal se eu tenho coisas mais importantes. Você viu? Eu acompanhei isso aqui no canal. Esse pronunciamento, portanto, tem mais essa característica de limpar a própria barra, pescar um ou outro fator que o governo tem para falar. Não pode falar de inflação, não pode falar do crescimento econômico agora, não pode falar da carga tributária, não pode nem citar a palavra impostos nesse pronunciamento aí. E mais um monte de coisas, né? O dólar, fala do dólar, Lula, coloca aí a cotação do dólar para a galera saber como é que as coisas estão interessantes. Fala do preço dos alimentos, que o preço dos alimentos caiu, né? Falou que vai cair com a reforma tributária, mas ele tem peito de falar que os preços caíram? Não, porque eles subiram consideravelmente. Então não tem muito o que ele falar aqui de forma geral, né? Não tem nada assim relevante para ele mencionar. Para pensar, 7 minutos de duração, um discurso para falar de 1 ano e meio de governo dele, que é um tempo razoável, é quase metade do mandato dele já, que se passou, e o cara não tem nada para falar. É impressionante, né? Ele varre tudo que tem de ruim para debaixo do tapete, pesca um ou outro ponto positivo que ele tem para falar ali e acaba dedicando mais tempo a criticar o governo anterior. De 7 minutos, ele ainda gastou um período ali para criticar o governo anterior, né? Falando aqui, ó, o Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Mas é sobre reconstrução e futuro que eu quero falar, né? Acabou o tema Bolsonaro então, né? Certo? Errado, olha só. Antes mesmo de começarmos a governar, tivemos que buscar recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior, né? E nada além disso, não é só essa questão. Falou que o governo anterior deixou o Brasil com a maior taxa de juros do planeta, falou aqui que houve corte de recursos da educação, do SUS, do meio ambiente, né? Espalhou armas ao invés de empregos, né?
Então o cara, com um período curtinho ali para falar, né, um discurso pequenininho de 7 minutos, tudo bem que o Lula falando é sempre uma eternidade, mas bota na ponta do lápis 7 minutos para falar de 1 ano e meio de governo é pouco. Meus vídeos têm 10, 11 minutos aqui no meu canal, né? E o cara não tem o que falar de positivo do governo dele, tem que omitir um monte de coisas para não queimar o próprio filme e tem que gastar tempo falando mal do Bolsonaro, inventando coisas, porque é o que restou do governo dele. Mas me diga você então, meu espectador, qual é o seu apanhado, qual é a sua avaliação do governo Lula nesses 18 meses? Deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.